Jesus é aquele que cura, ou seja, que manifesta a natureza de Deus. Aleluia! Mateus 4, 23 a 24. Jesus curou a todos. E aí nós temos as passagens paralelas dos evangelhos, tanto em Marcos como em Lucas, que fala do mesmo tema, tá? Então nós vamos ler as 3 passagens. E vamos lá. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, ele os curava. Amado, a Bíblia está relatando para nós aqui qual a diferença do que acontece com o ser humano hoje do que 2000 anos atrás. Vamos lá, tem paralítico hoje em dia ainda? Tem lunático hoje em dia ainda? Tem endemoniado hoje em dia ainda? Pessoas com várias enfermidades, vários tipos de tormentos? Povo que está moléstia no meio do povo, existe ainda nos dias de hoje isso? Então, amados, ou seja, esse é um mal que fazia parte já do plano terrestre do inimigo. E Jesus veio e ele anulou, ele bloqueou, ele curou, ou seja, ele manifestou a natureza de Deus nesses problemas e ele diz, todos foram curados. Então significa que hoje, Jesus, se a Bíblia disse lá que ele é constante e é padrão, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, significa que Jesus ainda faz as mesmas coisas nos dias de hoje. Entenderam? Só que agora ele faz através de mim e de você. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, amado. Eita, glória Deus. A Deus. Eu já profetizo que vocês serão canais de bênção, de levantar paralítico de cadeira de roda, de curar lunáticos, de curar paralíticos, de libertar endemoniados. Eu declaro sobre vocês a manifestação do Espírito Santo que está prometido aqui na palavra de Deus. Amém, 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 amém. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 1, 35 a 39. Novamente, Jesus curou a todos. Levantando-se de manhã mais cedo, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Seguiram-no Simão e os com ele estavam. E achando, lhe disseram, mestre, todos te buscam, né? Ô, glória! E nós fazemos o quê? Buscamos o Senhor e o encontramos. Por isso que ele fala assim, ó, procurar enquanto possa encontrar, né? Enquanto possa achar. Ô, glória! Então ele diz, mestre, todos te buscam. E ele disse o quê? Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E ele pregava nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Ou seja, Jesus só ficou pregando o evangelho? Pregando o reino de Deus? Não, ele manifestava o poder. Ele tinha ação, ele manifestava a ação do poder, além de pregar. Lucas 4, 42 a 44. Jesus curou a todos, na passagem paralela. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele, e os detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado, e ele pregava nas sinagogas da Galileia. E aí, quando você olha aqui em Mateus, que Mateus andava com ele, Mateus dá muito mais detalhe disso que Lucas está mencionando também, porque Lucas não estava com Jesus. Lucas é um discípulo do apóstolo Paulo, amados. Então, Lucas ele dá um resumo daquilo que Jesus fez, só que Mateus ele dá um detalhe muito maior de todas as coisas que Jesus fez. Entenderam agora? Amém? Na mesma passagem paralela,
Olha quanta coisa linda que a gente vê aqui que Jesus fez. Ou seja, o que Jesus fazia? Ele simplesmente manifestava a natureza de Deus, a vontade de Deus. Mateus 8, 14 e 17. Jesus novamente curando a todos. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mais uma vez, Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as doenças. O que acontece sobre a interpretação desse versículo do profeta Isaías? Que ele diz assim, ele levou sobre si nossas enfermidades, né? Tá bom. Então, se Jesus levou sobre si as enfermidades, por que nós temos enfermidade? Ele não levou? E por que nós temos? Entenda uma coisa, amados. O que ele quis dizer é a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Ou seja, sobre as autoridades, o domínio de Deus prevalece. É isso que foi lá na cruz, porque quem curou todas as enfermidades foi Jesus. Então, Jesus estabeleceu o domínio que o homem perdeu lá em Gênesis 1, 26. Lá, Gênesis 1, 26, fez Deus o homem e entregou a ele o domínio sobre tudo aqui na terra, no ar, no mar, sobre tudo. Vamos lá, depois vocês lêem. O que o Adão fez? Vem Satanás e Adão entrega o domínio que Deus deu a ele a Satanás. E aí vem Cristo e nos traz de volta o domínio que o homem perdeu lá em Gênesis. Entenderam agora? Cristo na cruz trouxe de volta para nós a natureza de Deus habitando em nós, gente. Porque quando Deus fez o homem, a natureza de Deus estava no homem. O homem era conectado diretamente a Deus por causa da sua natureza. Adão entrega isso a Satanás, ele perdeu esse domínio. E hoje vem Cristo, resgata esse domínio, porque ele o quê? Ele põe o domínio de Deus sobre as enfermidades, cura, liberta, ou seja, ele mostra o domínio dele, a hegemonia, o poder soberano dele, e agora ele vem e entrega a nós novamente. Vocês entenderam o que aconteceu? Ou seja, o que Cristo fez foi novamente nos reconciliar a Deus aquilo que Adão perdeu lá. Por isso ele é o segundo Adão. Porque ele novamente traz a natureza de Deus habitando em nós. Aleluia, glória a Deus, meus amados. Vocês entenderam um negócio desse aqui, vocês chutam cadeira aí. Então, é isso que ele quer dizer, Isaías, tá? Porque senão não faz sentido a gente ter enfermidade, se foi sobre Cristo lá na cruz. Autoridade, né? É isso, o domínio, Dora, voltou sobre nós o domínio. Então, ou seja, o inimigo, ele vem tentar pôr enfermidade em você, só que o domínio de Deus novamente está em você. Então, você anula a ação do inimigo contra a tua vida, entendeu agora? Que é o que Cristo fez. Cristo, ele foi, os homens estavam oprimidos pelo diabo, ou seja, com enfermidades, com tormentos, com demônios, e Cristo trouxe o quê? O domínio, a soberania de Deus sobre esses males, curando as pessoas e mostrando, olha aqui, eu estou representando o domínio que foi perdido lá atrás, e eu agora vou entregar a vocês esse domínio pelo Espírito Santo. Aleluia! Temos uma procuração com todos os poderes. Exatamente! Glória a Deus, meus amados. Isso é lindo demais o que Cristo fez por nós. Essa é a natureza de Jesus. Amém? Marcos 1, 29 a 34. Jesus curou a todos, que é a passagem paralela. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou. Ei, aqui, Marcos relata o seguinte, que Jesus entrou, só pegou na mão dela e não falou nada. Ele só pegou na mão dela, levantou e a febre já saiu. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu já vi Jesus fazendo isso através da minha vida. Uma irmã, aconteceu aí também, aí em Brasília, quando a gente estava aí lá no ministério do pastor Pepe.
veio uma irmã que estava cheia de problema, de enfermidades e dores, e eu fui orar por ela. E aí eu peguei na mãozinha dela, falei, minha irmã, me conta tudo que você tem aí, deixa eu ouvir o que você tem. Ela começou a falar. E eu não falei nada, eu só fiquei ouvindo. Enquanto eu ouvia, as minhas mãos seguravam as mãos dela. E eu, em espírito, já estava falando. Cada coisa que ela falava, em espírito, eu já, seja curada. Seja curada. Em espírito, eu não abri a boca em nenhum momento. Quando ela terminou de falar, eu só disse a ela assim, minha querida, movimenta aí, faz o que você não podia fazer. Ela olhou para minha cara, regalou uns olhos desse tamanho e falou, meu Deus, não estou sentindo nada. E eu não orei, eu simplesmente segurei nas mãos dela e fui em espírito declarando a cura para ela. Ou seja, o que Jesus fez aqui com a sogra? A mesma coisa. Entenderam? Ou seja, nós aqui... Glória. É ele que faz. A gente é o Ctrl-Copy, Ctrl-V de Jesus Cristo, meus amados. Vocês precisam se ver assim. Nós de somos... nós sai virtude. Aleluia, oh glória. Oh, Aleluia, oh glória. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Opa, ponto mais uma vez aqui. Veja bem uma coisa, amados. Cristo nos ensinou muita coisa e nós precisamos estar atentos aos detalhes de como Cristo nos ensinou. Não vou falar, não vou criticar, nada disso. Mas existem alguns ministérios aí que ficam interrogando os demônios, pondo o demônio quase lá no show da vida lá, né? E não sei o quê, que é você, que teu nome... Ei, em que momento Jesus fez isso? Fala para mim. Nenhum momento. Ele Amados, é mentiroso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque alguns pastores por aí ficam fazendo showzinho, ficam fazendo o auê, o oba-oba lá. Cuidado. Nós não estamos aqui para brincar com o Espírito Santo, nós estamos aqui, é sério. Se alguém demoniou, o demônio já está envergonhando aquela pessoa, ele já está trazendo, ele já está assim, sabe? Ele já está massacrando aquela pessoa. Você não tem que expor mais essa pessoa. Jesus não fazia isso. É simplesmente chegar e cala a boca e daqui você vaza, isso aqui não é o teu lugar. E simples assim. Né? Isso aconteceu uma vez, né? Inclusive o irmão Francisco está aqui. Posso contar aquele testemunho da Claudinha, Francisco? Se você me permitir? O irmão está aqui? Bom, então não vou dar nomes, tá? Vamos lá. Você ouviu? Pode sim, é porque estava o microfone. Obrigado. Nós estávamos uma vez em uma reunião, tinha umas 70 pessoas mais ou menos, e nós fomos orar pelas pessoas lá no final, para, enfim, manifestar o reino de Deus para aquelas vidas, seja para aquilo que elas necessitassem. E tinha um irmão que estava lá no fundo com a Bíblia debaixo do braço, e no meio do louvor ele ficava lá dando as glórias dele lá, ô glória! E lá eu falei, opa, isso é dos meus, né? Dos bons. Vamos que vamos, e tal. E aí chegou lá no final, quando nós fomos orar, colocamos as pessoas em fila, e eu estava aqui orando por uma moça, e a nossa irmã Cláudia do meu lado orando por esse senhor, que estava dando os glórias lá no fundo com a Bíblia debaixo do braço. E aí eu aqui orando pela moça, e uma coisa que a gente explica e ensina para os irmãos, né? Não queira ser um espiritual demais. Seja a natureza de Cristo, seja referência a Jesus Cristo, tá? Então, por exemplo, você vai orar por um estranho, não fica lá de olhinho fechado, mostrando que você é espiritual. Você vai tomar uma que você nem viu de onde chegou, tá? Isso é sério. Esteja olhando para a pessoa, porque se a pessoa estiver demoniada, a face dela começa a mudar, ela começa a fazer caras e bocas, e se o demônio manifestar, você vai tomar. Então, é sério e esteja monitorando o tempo todo, tudo. E a nossa irmã que foi orar pelo tiozinho e fechou o olho e tá lá. E eu tava aqui na moça aqui. De repente eu só escutei um grito. Você não me conhece! E deu um pau no peito da irmã. Ela foi arremessada 3 metros para trás. Ela voou. Quando ela voou, o demônio aqui do meu lado aqui, eu só virei para ele e falei assim, ó, hey! Ele olhou para mim, eu de joelho. Ele pum, caiu de joelho, eu falei, braço para trás agora e amordaçado. Ele botou o braço para trás, encurvou a cabeça e ficou travado.
com 2 comandos apenas. Eu só dei 2 comandos para ele, de joelho e braço para trás amordaçado. Ele não falou mais nada, ele ficou amarrado, inutilizado, sem ação, e aí a irmã levantou e veio para cima dele. Aí ela botou o bicho para correr. Mas, enfim, não queiram ser espiritualistas. Nós somos espirituais por natureza e não por espiritualidade. Vocês entenderam? Amém? Vamos lá. Lucas 4, 38, 41. Jesus curou a todos. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. Rogaram-lhe por ela, inclinando para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças o traziam. Impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ou seja, amados, vocês não têm que ser ninguém. As trevas têm que saber quem vocês são em Cristo. Vocês precisam ser reconhecidos no mundo espiritual, não por pessoas. Amém, amém, amém. Nós não temos que ser reconhecidos por ninguém, mas nas regiões celestiais, sim. Porque os demônios têm que olhar para você e ver Cristo em você e tremer diante de você. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus, como eu te amo, meu Pai. Mateus 12, 15 a 21. Jesus curou a todos. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos e recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Aleluia! Oh, glória! Veio para nós, amados! Veio para nós, aleluia! Amém, Jesus. Oh, glória! Passagem bom. paralela aqui em Marcos 7:12. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não os comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não se manifestassem. Ei, os espíritos têm que olhar para mim e para você e dizer: Eis aqui outro Filho de Deus. Porque eles têm que ver Jesus em nós. Porque nós somos filhos de Deus por causa de Cristo, amados. É Cristo quem nos faz filho de Deus. É Cristo quem nos fez aqui andarmos e sermos participantes da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Mateus 14, 13 e 14. Jesus curou a todos. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, com a multidão, curou os seus enfermos. Íntima compaixão. Em outra palavra, vocês sabem o que quer dizer isso aqui? Que é uma palavrinha só? Alguém se arrisca? Começa com A, termina com R. Amor? Compaixão? Oh, glória! A íntima compaixão que Cristo manifestava é o amor de Deus, amados. É o amor. E pelo amor, é isso aí que ele fazia. Ele curava os enfermos. É por amor. O amor, a chave de todas as coisas. Foi por amor que ele morreu na cruz por nós. Foi por amor que ele libertou todos os oprimidos pelo diabo. Ah, Senhor, que coisa mais linda isso, meu Deus do céu. Lucas 9, 10, 11. Jesus curou. Gente,
a gente lendo esses versículos, a gente não começa a visualizar o mestre, a gente começa a visualizar ele em ação. É algo muito surreal demais isso aqui, é muito vivo demais esse negócio aqui. E ele fala aqui em Lucas, e regressando os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. Regressando os apóstolos contaram tudo o que lhe tinham feito, ou seja, os apóstolos também fizeram, porque eles tinham sido enviados e também fizeram. E tomando-os consigo, retirou-se para o lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida, e sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Aí o nosso papel no reino de Deus. Anunciar o reino, e aqueles que necessitam da manifestação, é o nosso papel, amados. Aleluia! E João 6, 1 e 2, Jesus curou a todos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Está aqui, amados. E quem operava esses sinais através de Jesus Cristo? O Espírito Santo, queridos. Então, olha quantos sinais nós acompanhamos até o momento da manifestação do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Vários sinais. E, gente, é o mesmo Espírito Santo que está em mim e em você hoje. É o mesmo. Lembra da natureza dele como constante e padrão? Que não faz acepção? Ou seja, se ele não faz acepção, o que ele entregou para mim, ele entregou para você, por igual. Aquilo que ele entregou para Cristo, ele entregou para mim e entregou para você, por igual. Pois todos nós somos vistos agora filhos de Deus. Até os demônios reconhecem os filhos de Deus. Aleluia! E é o que você é, amados. Você não é filho de Deus? Então, entra na cozinha, abre a geladeira e se desfruta das coisas que o Senhor tem para ti. Oh, glória! E está aqui. Olha quantas coisas Jesus fez. Vamos lá. Marcos, passagem paralela, a mesma passagem ali paralela. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, trouxeram-lhe um surdo. Olha que coisa curiosa que Marcos vem relatar aqui, um detalhe que aqui em Mateus não foi relatado. Vamos lá. E ele disse, trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Eu quero parar um pouco aqui sobre isso aqui, que a gente já continua. Amados, Jesus quis mostrar para nós, pode ver que ele fez vários tipos de sinais, né? Ele quis dizer para nós que não existe um padrão, não existe um ritual padrão para as coisas do Espírito. Vocês entenderam? Não, porque agora então nós vamos sair cuspindo, pondo o dedo no ouvido do cego e do surdo e cuspindo a língua de todo mundo, porque Jesus fez isso. Não, queridos, ele não estava te ensinando a ser um ritualista. Ele estava mostrando para você que a multiforme graça de Deus manifesta de qualquer jeito através da minha e da tua vida. Não é que você vai sair cuspindo e pondo o dedo no cidadão. Ele quer mostrar para nós que não é para nós sermos ritualistas, ou seja, o sabonete da cura, a pétala que veio do Rio Jordão, o óleo queimado no Monte Sião. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo é pleno em mim e em você para ele manifestar conforme ele precisa. Jesus nos ensinou uma linda lição, queridos, para nós não sermos religiosos. Em nenhum momento nós temos que ser ritualistas. Nós simplesmente deixamos que o Espírito manifeste. Nós simplesmente confiamos naquilo que tem em nós e naquilo que Deus já deu para mim e para você. Aleluia. Aí muda tudo, queridos. É por isso que não está uma bagunça aí nos ministérios, tudo aí. Porque ninguém está conectado com o propósito real de Deus, da natureza dele, de conhecer a ele. Porque senão você não fica preocupado, encanado. Não, eu preciso fazer aqui a manga santa. Eu cortei a manga da minha camiseta, ela é a manga santa. O paletó
Para, gente. Faça pelo Espírito. Tudo tem que ser conduzido pelo Espírito. É Ele quem faz. Continua aqui. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os olhos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Vamos lá. Ele fez um ritualzinho aqui. O que foi que curou o mudo, o surdo? Foi o ritual ou foi a palavra que ele declarou? A palavra. Gente! É a palavra, não é o ritual. Vocês entenderam agora? Não é o ritual, é a palavra. Entenderam? Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: Pastor Marcelo, meu filho está na minha casa enfermo, eu trouxe uma camiseta dele. Eu falei: não tem problema, querida, eu vou declarar uma palavra sobre essa camiseta, a palavra, e quando ele vestir, ele vai ser curado, põe lá nele, acabou, simples assim, não é a camiseta, aí a camiseta é santa, agora todos os enfermos, vem cá que tem a camiseta da cura, e pá, e não é, é a palavra. Oi. Oi. Luciana, é por isso que as pessoas sempre dizem assim, quem entende mesmo a palavra diz assim, a palavra tem poder. Eita, né? glória. É verdade, agora sim, agora estou entendendo. Glória a Deus. Glória. Senhor. Aleluia, irmã. É isso aí. Gente, é a palavra. É o quanto você está conectado com a natureza de Deus. Você simplesmente declara a palavra e vai acontecer no nome de Jesus. É uma promessa dele. Aleluia! E se não acontecer, continue orando até acontecer e crendo para que a tua confiança cresça. Não somos Aleluia! nós que fazemos, é Ele. É Ele! Continue crendo, continue confiando, continue buscando a tua confiança e continue declarando a cura, continue declarando a palavra. Teve uma irmã com câncer, que foram 30 dias orando para o câncer desaparecer da vida dela, com palavras todos os dias, porque você não sabe o tamanho da guerra que está ali, meu amado. Nós não somos o próprio Jesus, nós temos o Jesus em nós dependemos do quê? De crer, porque nós não vimos, nós não andamos com ele, nós temos agora que crer, que confiar. É isso. Ó, eu vou pôr depois um vídeo para vocês de um irmão que cresceu a perna dele. Eu vou pôr o testemunho lá no grupo para vocês. Um irmão que eu estava num curso e ele teve um acidente de moto, teve a cirurgia e encurtou a perna dele. E eu falei pro irmão, e o cara é budista, tá? Aí, vem cá, ele é budista, você não vai orar por ele? E aí, se Jesus não faz acepção de pessoas, lembra lá que nós estudamos? E eu cheguei pro irmão e falei, ô meu irmão, meu amigo, você me permite fazer uma oração por você, cara? Ele, tá bom, ele deitou lá, ele nem tá crendo nada. Quem disse que ele tá crendo? O cara é budista. Ele só deixou eu orar por ele, talvez por educação. Tinha 2 dedos de encurtamento a perna dele. Eu só falei assim, eu peguei nas 2 pernas e falei, era a perna esquerda, acho que era. Eu tenho um vídeo, depois eu compartilho com vocês. Eu só falei assim, ó, perna esquerda, cresça agora. Agora, eu ordeno que você fique do mesmo tamanho da direita lá, não lembro qual era das 2. E a perna cresceu na frente da gente ali assim, ó. E os 2 tornozelos, os 2 calcanhares ficaram do mesmo tamanho. E ele tinha dores nas costas fortes porque era um encurtamento de perna. E eu falei para ele, levanta e anda, meu irmão. E ele levantou e falou, meu Deus, as dores sumiram. E a perna dele cresceu. E o cara não andava mais mancando, porque ele tinha que pôr a ponta do dedo para igualar. Ele ficava com um pé reto e o outro com a ponta assim, para poder igualar o tamanho. E é simples assim. Eu não estou preocupado, não está sobre mim, está sobre o que Cristo é capaz de fazer. O quanto eu confio naquilo que Cristo é capaz de fazer. É isso. E não tem ritual, cara. Não existe isso, gente. O negócio está na palavra. O negócio está o segredo é você se alinhar com a natureza de Deus, com a natureza de Jesus em você. É aí que está a conexão. E aí você vai viver grandes coisas do Senhor. Você vai ser o cara. Sabe quem que você vai ser? Sabe aquele que consegue a cadeira VIP na frente do show, melhor lugar? Você vai ser aquele que vai presenciar Jesus Cristo fazer essas coisas de primeira cadeira ali na frente. Você é o que está presenciando o show de Jesus, a glória de Jesus. Você é o que está presenciando isso. Aleluia!
Oh, glória! E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, trouxe-lhe um surdo que falava dificilmente, rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Tirando a parte esse da multidão, pôs os dedos nos ouvidos, cuspindo, levantou os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, abre-te. E logo se lhe abriu os ouvidos. E a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que ninguém o dissesse. Mas, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se, sobremaneira, dizia, tudo faz bem. Ei, presta atenção. Tudo que Jesus faz, ele faz bem. Nada que Jesus faz é meia boca, meus amados. A multidão reconhecia que tudo que ele fazia, fazia bem. Ou seja, você, filho de Deus, tudo que você fizer, faça bem, porque você está fazendo para Deus. Aleluia. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Glórias a ti, Jesus. E eu vou contar para vocês. Eu já vi surdo ouvir, para a glória do Senhor. E já vi cego enxergar, para a glória do Senhor. Já vi Jesus fazendo isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é algo maravilhoso. E também já fui orar por surdo e falou assim, não, eu nasci surdo, minha família já era surda, eu quero continuar sendo surdo. Eu olhei para ele e falei, mas como assim, cara? A pessoa não aceitou, queria continuar surda. Ela usava aparelho, tá, gente? Aqueles aparelhinhos, ela tinha 5, 10% só de audição, o resto era com aparelho. E aí eu, tá bom, fazer o quê? Eu peguei um cego uma vez na rua, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, que eu trabalhava lá perto, e ele andando na calçada, e eu indo pro trabalho, vendo o ceguinho lá andar lá. E eu abordei o cego no meio da rua. Cheguei, pedi educação, com muita educação, falei, ô amigo, tudo bem? Estou me aproximando de você, dá licença, porque ele não enxerga, né? E aí eu falei, olha, tudo bem, meu nome é Marcelo, posso aqui conversar rapidamente com você? Ele sim, e ele foi andando, batendo a muletinha lá, a coisinha dele. E eu falei para ele, você tem uma deficiência visual, né, querido? Ele falou, tenho. Eu falei, então, mas o que aconteceu? Ele falou, não, eu tive tinha 10 anos, 12 anos, não sei, deu uma doença degenerativa e eu perdi totalmente a minha visão, fiquei cego desde então, hoje eu tenho 33 anos. Eu falei, entendi, você já está há muitos anos cego, né? Ele falou, sim. Eu falei, você me permite fazer uma oração para você, querido? Ele, claro, e andando. E eu toquei, eu falei assim, se me permite também, eu vou tocar no teu ombro, tá? Me dá licença, posso tocar no seu ombro? Ele falou assim, não, pode sim. E eu peguei e toquei no ombro dele. E eu falei assim, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ele, pode parar. Esse nome não. Tudo bem. Então, Deus abençoe você, meu querido. Siga seu caminho. Fiz a minha parte, não fiz? Então, meus amados, fiquem em paz. Façam tudo para o Senhor. Amém? O cara podia receber a bênção dele ali, não podia? Ou vocês acham que Jesus não tinha cura para os olhos dele? Claro que tinha. Tinha. Mas ele não quis. Salmo 147, 3. Ele sara os quebrantados de coração. Tá aí. Vamos lá. Mateus 19, 1 e 2. Jesus curou. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia e além do Jordão. E seguiram muitas gentes e curou-as ali. Gente, você vê que a manifestação de Deus através de Jesus foi completa, viu? Tudo que ele fazia bem. Ou seja, foi completo, foi pleno, nunca falhou ninguém. Nós vamos chegar lá. Mateus 21, 14. Jesus curou cegos e coxos e foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Marcos 6, 1 a 6. Jesus curou impondo-lhes as mãos. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus dizia o quê? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos, que estava admirado da incredulidade deles, e percorreu aldeias vizinhas ensinando.
Ponto. Nós vamos ler essas 3 passagens paralelas aqui. O que a Crentolândia alega, que nem Jesus curou a todos lá na cidade dele, na terra dele, é esses versículos que eles usam como base. Ou seja, a inoperância do homem, a ineficácia do homem, da confiança dele, eles atribuem agora a uma falha de Jesus. Mentira! Vamos ler com detalhe o versículo aqui e vocês vão entender o que aconteceu. Vamos lá. Partindo dali, chegou à sua terra. Os seus discípulos o seguiam. Ou seja, foi Jesus e os discípulos, a caravana dele lá. Foi até a terra dele. Chegaram num sábado. E ele começou a ensinar na sinagoga. Primeiro, aos sábados, você já sabe a história do sábado lá em Israel. Olha só que coisa. Ele já chegou num sábado onde já gerava um conflito com a religião da época, onde já se viu sábado. Como assim, no sábado? E ele vai, e ele diz, havia muita gente ali, hein? Ouvindo e se admiravam, dizendo, ou seja, as pessoas estavam vendo, ouvindo e se admirando dele. Vamos lá, até aqui estava todo mundo ali maravilhado com as coisas de Cristo. De onde lhe vêm essas coisas? Ou seja, as pessoas já estavam vendo ele curar as pessoas que estavam indo ali para receber cura. Porque aqueles já estão respondendo, ó, de onde lhe vêm essas coisas? Que coisas? A manifestação que ele estava tendo lá de poder. E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Ou seja, porque estavam ouvindo o que ele falava, pregando. E aí eles dizem, e como nas mãos? Ou seja, as pessoas, a multidão que estava lá, naquele sábado, vendo Jesus tocar nas pessoas, ouvindo o que ele falava, eles estavam maravilhados. E Jesus lá longe, porque era uma multidão, era muita gente dentro lá do lugar que eles estavam. E aí, lá na sinagoga. E aí, Jesus já estava fazendo sinais e maravilhas. E eles estavam vendo e estavam admirados. Aí, só que alguém reconhece Jesus. Até aqui, Jesus fazendo, eles estavam maravilhados. De repente, alguém reconhece Jesus e fala, opa, não é esse o carpinteiro? Filho de Maria e seu irmão Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui agora conosco, suas irmãs? Ou seja, eles reconheceram todos os familiares de Jesus. Tá? E escandalizaram-se. Porque falaram assim, mas peraí, nós estávamos vendo um cara fazer sinais e maravilhas ali, beleza, agora que nós reconhecemos quem ele é, como assim esse cara fazendo isso aí? E aí Jesus vem e fala que não há um profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Ou seja, as pessoas que tinham ido até Jesus receberam. Só que depois endureceram o coração, amados. Por isso, não é que Jesus não curou, é porque eles não quiseram. A coisa inverte agora. Ou seja, não está naquilo que Jesus fez ou podia fazer, está naquilo que eles não quiseram receber. Vocês entenderam agora como mudou a situação? Então, Jesus não curou a todos na sua terra, não foi por causa de Jesus, foi por causa do homem que começou a endurecer o coração quando reconheceu quem era Jesus. Agora muda completamente o contexto. Tá? Tem que estar atento a isso. E estava admirado do quê? Da incredulidade deles. Ou seja, do endurecimento do coração, gente. E percorreu aldeias vizinhas ensinando. Aí vem a passagem paralela de Mateus. Chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam, diziam, de onde veio sabedoria e tantas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós suas irmãs? De onde lhe veio tudo isso? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. Então, muita gente se apega na resposta de Jesus aqui, ó, que não há profeta sem honra, né? Senão na sua pátria e na sua casa. Então a gente começa a dizer o seguinte, bom, então já que nem Jesus também, né, não conseguiu ser Jesus na casa dele, nas famílias dele, nos irmãos dele, eu também não vou ser. Para! Você precisa fazer a tua parte. Se eles endurecem o coração deles, é problema deles, amado. Você precisa fazer a tua parte. Vocês entenderam agora? Ou seja, você não vai deixar de fazer a tua parte porque você está na tua parentela ou na tua casa. Você faz a tua parte. Se eles endurecem o coração deles,
Problema deles. É outro. Então você não pode trazer isso para você como um lado de inoperância. Não, você vai lá e entrega o que você tem que entregar. A minha mãe tem um altarzinho dela lá. Ela fala que eu sou de outra religião. Ela fala que ela não admite de eu ter me convertido, né? Porque elas separam, né? Igreja católica, evangélico, não existe isso, está tudo errado. Tanto católico como evangélico, está tudo errado. Jesus não é evangélico e não é católico. Isso aí foi criado pelo homem. E eu não sou evangélico e você também não é, hein, amado? Pelo amor de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos cristãos genuínos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. É o que nós somos. Se você tem que ter uma identidade, meu querido, é isso que você tem que ser. Você não é evangélico, pelo amor de Deus. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Você é filho e filha de Deus. É isso que você é. Isso é identidade. E você precisa pôr isso no seu coração. Porque Jesus não é católico, não é espírita, Jesus não é macumbeiro. Jesus era filho de Deus e ele sabia quem ele era e a identidade que ele tinha. Para, a religiosidade tem que sair da nossa mente. Isso precisa sair do meu e do seu coração. Nós não somos evangélicos. Nós somos filhos de Deus pelo Espírito Santo por causa de Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos levantados para servir e sermos mordomos da glória de Deus, da multiforme graça de Deus. Aleluia! Amados, glória a Deus por isso. Porque Jesus não morreu na cruz para você ser evangélico. Jesus morreu na cruz para você ser um discípulo dele, filho de Deus. Pastor, posso fazer uma colocação aqui? Pode, meu querido. Não, é só para acrescentar que eu sei que testemunho edifica, né? E você tem uma passagem do Marcelo que não enxergava, né? Marcelo foi dar o testemunho. Verdade. Você tem aquela passagem quando nós fomos para aquele... uma família de japoneses, né? Você foi orar pelo filho e a mãe passou lá atrás surda e você conversou com ele e ele falou que a mãe não ouvia e ela, a partir daí começou a ouvir. Isso eu acho que edifica aí. E também, né? Isso aí eu estava presente... nós, juntamente, você orou por uma pessoa e nós sentimos a mesma sensação daquele coração tão endurecido que parecia que a gente estava orando por uma rocha naquele momento. Então, acho que isso aí edifica um pouco você falar, né? É isso, gente. Assim, é muito testemunho. A gente já viveu tanta coisa, amados. A gente já viveu tantas coisas, tantas manifestações do Espírito nas nossas vidas, que assim, tanta gente, tem tanto testemunho que eu já nem lembro mais. Assim, por quê? Porque não está sobre mim, está sobre ele. Né? E é verdade, o Marcelo, por exemplo, vamos dar o exemplo só do Marcelo para a gente não perder, não interromper muito aqui. Esse Marcelo que o Francisco mencionou, amados, era um morador de rua, tá? Que eles ajudavam. O Francisco e a esposa dele têm um trabalho muito lindo, que eles vão pelas ruas à noite orar e socorrer os moradores de rua de alguma forma, né? No frio com cobertores e oram, né, e libertam as pessoas nas ruas, enfim, dos demônios, das prisões de demônios que eles vivem e tudo mais. E esse Marcelo era um rapaz que estava morando na rua porque ele perdeu a visão. E ele estava cego e ele morava na rua. E aí uma vez nós estávamos aqui, os americanos inclusive estavam aqui no Brasil, nosso irmão Anthony, e nós estávamos jantando numa churrascaria, já era tarde da noite, nós tínhamos acabado de voltar de uma ministração. E aí eles ligaram para nós, era 11 horas, 11 e pouco da noite já. Nós estamos aqui com aquele pessoal, morador de rua, tal, vocês não querem vir aqui orar por eles? Vamos sim, segura aí que daqui a pouco nós chegamos aí. E aí a gente terminou de jantar e fomos ao encontro deles. E tinha um grupo de morador lá, foi muito legal, foi muito gostoso. Né? Um grupo de morador lá com 6, 7, mais ou menos, né, Francisco? Acho que tinha ali aquela noite. E o Marcelo era um deles. E nós, no amor, né? Porque esse é o amor. E aí o Marcelo, abençoamos a vida de todos os outros lá, mas o que o Marcelo precisava? O Marcelo precisava da cura dos olhos, né? Porque ele se tornou um morador de rua por causa da cegueira. E nós oramos por ele. E ali começamos a orar e declarar a restauração da vista dele. E uma coisa curiosa é que a doença que o Marcelo tinha era uma doença que não tinha solução, nem cirurgia, nem nada. E a última vez que a Claudinha levou ele numa consulta,
no médico, o médico falou assim, ó, meu filho, nem que você for nos Estados Unidos, no melhor lugar clínico do mundo, a tua visão você nunca mais vai enxergar. Esse foi o diagnóstico da medicina para a vida do Marcelo. E o Marcelo perdeu o gosto pela vida, foi morar na rua. E aí, naquela noite, o amor de Deus é tão lindo que a gente presencia essas coisas, queridos. A gente presencia essas coisas. E aí nós tocamos nos olhos do Marcelo e declaramos a cura para ele. E começamos a orar. E aí, Marcelo? Eu tô vendo uma mancha agora. Tá bom, Marcelo, então vamos de novo. E abre os teus olhos, seja curado. E agora, Marcelo? Eu não sei, mas eu já tô vendo um clarão ali meio esquisito. Ô, glória! E vamos de novo. Marcelo, receba a tua cura, Marcelo. E vai em nome de Jesus, olhos, se enxerguem olhos, e vai. E agora, Marcelo? Agora eu tô vendo uma mancha preta naquela parede. Acho que é uma parede, né? Que era uma pichação. É, Marcelo? Aleluia! Vamos orar de novo, Marcelo. E abra olhos, restaura essa visão. E agora, Marcelo? Nossa! Tem um carro aqui parado aqui na frente? Tem, Marcelo, tem um carro, vulto. Ele viu o vulto do carro já. Amém, Marcelo? E vamos de novo. Seja curado, Marcelo, em nome de Jesus. Visão, volta. E aí, Marcelo? Eu tô vendo o carro. Glória a Deus, Marcelo. E tá lendo já? Não, lendo eu não consigo. Então vamos de novo. Seja curado, Marcelo, em nome de Jesus. E agora, Marcelo? A placa do carro, sei lá, vai. CVJ 7932. Aí foi festa, galera. Aí foi glória. Aí todo mundo... Aí eu comecei a dar as piruletas de Olimpíada, porque é a glória do Senhor, né, amados? E aí eu cheguei para ele, eu tava com a camisetinha da Lacoste, o jacarezinho aqui, e tava escrito Lacoste embaixo. Falei, o que tá escrito aqui na minha camiseta, Marcelo? Ele, Lacoste. Aí, meus irmãos, aí foi a glória, né? Enfim, Jesus restaurou os olhos do Marcelo. Ele restaurou, não foi a visão do Marcelo, ele restaurou a vida do Marcelo. Porque o Marcelo deixou de ser um morador de rua, porque Jesus resgatou a vida dele, curando os olhos dele. Olha onde vai a amplitude do reino de Deus. Olha onde chega o sozo de Deus. Olha onde chega o poder de Deus, gente. Não é só abrir os olhos do cara, é trazer a dignidade da vida dele, é o resgate de uma vida que estava nas trevas. Ei, somos nós. Eu e você, nós somos os abençoadores. Nós já fomos abençoados para abençoar, meus amados. Aleluia! Dá um glória aí, porque você já é abençoado para abençoar. Glória a Deus. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. Amém! Aleluia! Vamos seguir aqui então, Francisco. Jesus, Marcos 6, 12, 13. Jesus, os discípulos curaram os enfermos. Jesus e os discípulos. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Vamos lá, outra coisa aqui, ó. Aí você sai ungindo todo mundo com óleo. Né? Beleza. A questão não é o óleo, amados. Vocês estão entendendo agora? Porque aí você cria a tua expectativa no óleo e não é o óleo. Então ele mostrou várias atitudes que aconteceram, mas na verdade não era o óleo que curava as pessoas. O que curavam as pessoas era a palavra que Jesus dizia, que Jesus manifestava. Exemplo, eu estava no ministério uma vez que era no finalzinho, eu estava organizando lá, que tinha tido ceia, eu estava guardando as coisas, ajudando lá no ministério a guardar as coisas, e um rapaz endemoniou lá no meio. E aí, quando ele endemoniou, começou a cair no chão lá e chutar cadeira e pulava 5, 6 em cima do rapaz e voava os caras assim, ó. Né? E aí juntava 12 e voava, até que conseguiram grudar o cara lá e foi um irmão correndo lá no altar e pegou 1 litro de óleo e derramou na cara do rapaz, na cabeça do rapaz. E o demônio começou a dar risada na cara deles. E o rapaz ficou todo sujo de óleo. E aí eu vi aquela cena, aquele show, né, aquela papagaiada, desculpa, religiosa, e eu saí lá do que eu estava fazendo, falei, dá licença. Eu só olhei para o demônio, porque eu não olhei para a pessoa, não é para a pessoa que eu tenho que olhar, é para o demônio. E eu só olhei para o demônio e falei, para agora! E ele paralisou, eu falei, sai dele em nome de Jesus. O menino ficou assim no chão. Ó. Aí o menino levantou, todo sujo de óleo. O que o óleo fez? Nada. E aí eu falei para todo mundo, falei, não é o óleo, é a autoridade. Qual é a autoridade de vocês? O óleo ou a palavra que sai da vossa boca? Continuemos aqui. Mateus 11, 1. Jesus e os discípulos curaram os enfermos.
Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partindo ali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Lucas 9:6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda a parte. Pode ver que não, nem no evangelho de Lucas e nem no de Mateus menciona óleo, apenas no de Marcos. Tá? Desses três, quem que estava naquele momento, aquele dia lá? Vamos ver se vocês sabem. Desses três aqui, quem que estava com Jesus naquele momento? Porque ele fala que era ele e os discípulos dele ali. Marcos, Mateus e Lucas. Quem estava com Jesus ali naquele momento? Alguém se arrisca? Vai, gente, um de cada vez aí. É muita gente falando ao mesmo tempo. Queridos, vamos lá. Lucas escreve o evangelho. Lucas, ele entrevistava, tá? Foi um evangelho que ele interrogava, porque ele era médico, era o doutor. E ele tinha muita cultura, ele era grego. Ele era um cara muito culto. Então, Lucas, ele narra um evangelho de narrativa, tá? Ele entrevistava e escrevia os detalhes. Marcos não andou com Jesus, ele veio da segunda geração, ele veio depois, de outra geração. Mateus, ele é o único aqui que andava com Cristo naquele momento, tá? Então, Mateus, ele dá o relato muito mais abrangente que ele seja, ele é neutro, né? Ele diz assim, ó, acabando Jesus dar instrução aqui aos 12 discípulos, aos 12, ou seja, aos que estavam com ele ali. Partiu dali a ensinar e a pregar. É óbvio que em toda cidade que ele ia, ele curava, porque os enfermos vinham até ele, tá? É que Marcos deu um detalhe falando que ungia os enfermos com óleo. Por quê? Porque alguém deve ter falado alguma coisa para ele, ou ele colocou isso, não sei por que razão, mas isso pode gerar uma confusão muito grande, porque não é o óleo que cura, vocês entenderam, amados? Não é o óleo quem liberta, e não é o óleo quem unge, tá bom? Óleo não unge ninguém aqui na Nova Aliança. Ah, Marcelo, não fala besteira, você é um herege. Opa, vai olhar as escrituras. Porque a escritura diz o seguinte, que o próprio Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o óleo. Alguém se arrisca aí? Ou com o Espírito Santo? Ou seja, a palavra diz que o próprio Deus, o próprio, hein? Ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Ou seja, a unção que está sobre nós não vem de óleo, e sim do Espírito. Eu e você, nós já somos ungidos pelo Espírito. Entenderam? Isso é religiosidade, vaca sagrada, coisa que tinha na antiga aliança, não na nova aliança. Eu e você somos ungidos pelo Espírito Santo. Pelo próprio Aleluia. Deus. Pelo próprio Deus. É Ele quem nos unge com o Espírito Santo. Outro dia eu fui visitar um ministério e tinha uns irmãos na porta do ministério lá com o olhinho de unção. Ah, irmão, deixa eu te ungir. Eu falei, obrigado, meu amado, eu já sou ungido. A pessoa ficou congelada. Ela não sabia que ação ela tomava ali. É por quê? Porque ela não tem identidade, ela segue um processo religioso. Ah, deixa eu sair ungindo aqui, porque todo mundo unge. Ah, porque Saul, porque ungiram Davi, porque não sei o quê, e aí também vamos ungir aqui. E sai fazendo sem ter noção de identidade. Gente, eu não tô... Entenda uma coisa. Eu passei para vocês aqui um material que está lá, 35 contrastes entre as alianças. Não sei se vocês perceberam, está no grupo isso. Esse material é para vocês pós-bidegóspio. Porque se vocês não estiverem conectados ao Espírito, vocês não conseguem decifrar aquilo ali jamais. E aí vocês vão entender que posição de aliança vocês estão. Porque o Espírito vai mostrar para vocês. Porque aí vocês vão ver que vocês não têm que pegar nada do que foi feito na antiga aliança e trazer para a nova aliança. Nada. Porque vocês já são ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo. Pelo próprio Deus. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando a gente nasce, bebezinho, quando a gente já nasce já com o Espírito Santo ou não? Não. Não. Não, porque a Bíblia diz que para você ter o Espírito Santo, você precisa, em consciência, né, ter a consciência
de que você é um pecador e que você se renuncia disso, arrepende dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que você é batizado para receber o Espírito Santo, entendeu? E o batismo que nós recebemos na Igreja Católica, quando nós éramos pequenos, eu venho da Igreja Católica, tá, amados? Eu era de ir na missa todo domingo, exato, eu ia nos grupos de oração de segunda-feira, e também entregava santinho expedito, que eu fazia minhas promessas para o santo, como todo bom católico faz, entendeu? E entregava santo lá, porque eu achava que recebia minhas bênçãos, e entregava santo, 1000 santos eu mandava fazer, e saia na rua entregando santo expedito para todo mundo. Porque a gente estava na ignorante, não conhecia a palavra de Deus, né? Então, aquele batismo que aconteceu na Igreja Católica quando nós éramos pequenos, na verdade, foi uma apresentação a Deus. Nós não fomos batizados lá. Aquilo é uma tradição da Igreja Católica. É uma tradição religiosa, ou seja, uma tradição humana. Segundo a palavra, nós só somos batizados se for pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus falou: João Batista batizava para o arrependimento do pecado, mas eu batizo vocês para o Espírito Santo. Então, amados, só tem uma forma de nós recebermos o Espírito Santo: confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e crermos em Jesus Cristo ressuscitado, né, e que está vivo entre nós. E aí sim você recebe o Espírito Santo, porque aí você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso tem que ser por consciência, por entendimento. E quando nós éramos bebê, que entendimento nós tínhamos de sermos pecadores? Nenhum. Entendi. Respondeu minha pergunta. Entendi. Tamo junto, abençoada. Tamo junto. Glória a Deus. E se você não teve a oportunidade, Lu, se você quiser no teu coração, minha irmã, confessar Jesus Cristo aqui agora, nesse momento, diante das testemunhas aqui, porque a palavra de Deus diz assim, ó: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Olha que glória isso. Você teve essa oportunidade na tua vida? Quero, sim. Oh, glória a Jesus! Amados, nós temos uma alma agora para Jesus aqui, ó. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho, minha irmã. Glória a Aleluia. Deus. Todos nós vamos orar agora com a irmã Luciana. Cadê você, minha querida? Aparece aí. Vamos orar por você agora. Você vai fazer a oração de confissão que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. E aqui tem várias testemunhas que você está entregando o teu coração. Aleluia. Cadê a Lu aí? Aparece aí, minha irmã. Fala, Oh, Deus. Jesus. Eita, meu Deus, como eu te amo. Oh, Jesus. Pastor Rui está aí? Pastor Rui? Dora? Tá aí, né, minha querida? Estou vendo já. Aleluia. Cadê? Luciana? Oi, tô aqui. Aí, oh, glória. Fica na câmera aí, minha irmã. Deixa o microfone seu aberto. Aleluia. Oh, Jesus, como eu te amo, meu Pai. Glória a Deus. Eis aqui uma vida para o Senhor, meu Pai. Luciana, vem cá. Vamos orar, minha querida. E você vai declarar, você vai agora dizer o quanto Jesus é o teu Senhor e Salvador na tua vida, no Amém. teu coração. Aleluia. Você vai crer no seu coração agora e vai falar com a tua boca o quanto Ele é o teu Senhor. Amém? Glória Irmãos, pastores aqui presentes, olha que glória, meus amados, é uma alma para Jesus Cristo, glória a Deus. Esse seminário é maravilhoso demais, aleluia. Lu, fala assim, ó: eu e o teu nome completinho, para a glória de Deus. Amém. Vai, Lu, vamos orar. Eu, Luciano Freitas dos Santos, Diante da igreja aqui presente, diante da igreja aqui presente, das testemunhas vivas aqui presente, das testemunhas vivas aqui presente, eu declaro, eu confesso com a minha boca eu confesso com a minha boca, e com todo o meu coração todo o meu coração, que Jesus Cristo Jesus Cristo é o meu verdadeiro Senhor é o meu verdadeiro Senhor e único Salvador e único Salvador da minha vida. da minha vida. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, amado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Luciana, vem cá, minha querida, como sacerdote do Senhor. Olha, como sacerdote do Senhor, Luciana, vem cá. Aleluia. Aparece aí, minha querida. Aleluia. Oh, glória. Senhor, já valeu, pastor. Esse seminário já valeu, meu querido. Tem festa no céu. Fala assim, Lu, vem cá. Jesus, Jesus,
Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Escreve o meu nome no livro da vida, Porque agora eu pertenço a Ti. porque agora eu pertenço a Ti. E eu Amém. sou instrumento Eu sou instrumento da Tua glória, da Tua glória, Senhor. da Tua paz. Tua paz. Eis-me aqui, meu Senhor. Eis-me aqui, meu Senhor. Minha irmã, como sacerdote do reino de Deus, nós agora te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o Espírito Amém. Santo da promessa na tua vida, Amém. em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória do Senhor! Oh, glória! Aleluia! Jesus, meu Deus, eu não sei nem para onde eu continuo aqui agora. Ela precisava muito desse encontro com Deus. Oh, glória! Muito. Para que a vida dela flua de outra forma. Deus é muito lindo. Glória a Deus! Glória a Deus. Parabéns! Parabéns, Lucinha. Tem uma pergunta a fazer. Sem comentário. Ai, Deus. Glória a Deus. E aí, pastor Rui? Pode falar, Aleluia. Luciana, fale. Eu só não entendo por que Jesus levou minha mãe no dia do meu aniversário. Então, isso. Não entendi. Aleluia. Queria entender. Jesus é tão bom, é tão maravilhoso. Ele é vida. Por que ele levou minha mãe no dia do meu aniversário? Por quê? Eu não entendi a pergunta. Por Não quê? entendi, Luciana. Não, é Porque porque... levou a mãe dela no dia do aniversário. Isso. No dia do meu aniversário. Já que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Mas ele levou minha mãe no dia do meu aniversário. Entendi, Lu. Deixa eu te explicar uma coisa, querida. Muitas coisas nós não vamos ter respostas, né? Até mesmo Daniel, Deus fala para ele assim, meu filho, segue teu caminho aí, não olha para trás, porque tem coisas que você não vai saber. Primeiro, assim, a sua mãe faleceu com quantos anos, querida? 79 anos. 79, né? Perfeito. E ela faleceu de enfermidade ou foi morte natural? Foi enfermidade. Enfermidade. Então vamos lá. A enfermidade, ela vem para ceifar a vida das pessoas. Tá entendendo? Ela ceifa a vida das pessoas. Então você vai olhar de uma forma agora que você nunca olhou para Deus. Você vai olhar de uma forma agora que talvez você precisava dessa resposta no seu coração. Enxergue o amor e a misericórdia de Deus ao recolher a sua mãe por causa da enfermidade que o mal lançou sobre a vida dela para ceifar a vida dela. Enxergue como o amor de Deus, o quanto ele tem de soberania, o amor dele em recolher a sua mãe para um local onde não há dor, onde não há enfermidade, onde a paz reina para toda a eternidade. Então enxergue o amor e a misericórdia do Senhor ao ver a tua mãe sofrendo com a enfermidade, porque o sofrimento não agrada o coração de Deus. O sofrimento não agrada o coração do Senhor. E a enfermidade em nós não é algo que vem de Deus. Então Deus não colocou a enfermidade na sua mãe para que ela ceifasse a vida dela. Muito pelo contrário, o inimigo ceifou a enfermidade no coração, na sua mãe, para que os vossos corações fossem corações que não andassem mais conforme a obediência no Senhor. Mas o amor de Deus ainda é tão grande que ao ver a sua mãe naquela situação, ele ainda recolhe para levar para a glória, onde não há enfermidade, aonde não há sofrimento. E a sua mãe, a Bíblia fala, querida, que nós iremos viver 70 anos, um pouco mais, um pouco menos, aí o salmista fala em 120, mas eu nunca vi muita gente em 120 anos, eu vejo muito mais gente na média dos 70, né? Então a tua mãe teve uma vida aqui plena, aqui nessa terra, conforme a palavra fala. E chegou o tempo dela, com 79 anos, ela viveu muito. Foi uma infelicidade ser no dia do seu aniversário. Sinto muito por isso. E nós abençoamos a sua vida.
e declaramos que o amor de Deus preenche esse vazio no seu coração. Mas saiba de uma coisa, o amor de Deus é tão grande e soberano, que ele esteve sempre de braços abertos, aguardando o seu coração, como você entregou para ele hoje. E saiba de uma coisa, o amor dele foi mais soberano ainda, de ver e reconhecer o sofrimento da sua mãe, que o inimigo ceifou a vida dela por uma enfermidade. E ele a recolheu, e ele a levou para um lugar onde não há mais dor e não há mais enfermidade. Então, olhe para Deus nesse sentido. Não olhe para Deus como algo mal que te faz algo contra a tua vida, porque ele nunca vai fazer algo contra a sua vida. Tudo que ele tem é trazer algo para beneficiar a sua vida, para a glória de Deus. Então, minha amada, que desse dia em diante, com o Espírito Santo habitando em você, que você possa entender e reconhecer a grandiosidade do amor de Deus por mim e por você. E que ele não faz acepção de pessoas. Porque se ele coloca enfermidade na tua mãe para fazer você sofrer, ele teria que colocar enfermidade em todos nós para fazer alguém sofrer. E essa não é a natureza de Jesus, não é a natureza de Deus. Não é a natureza de Deus. Hoje nós estamos ministrando a natureza de Deus nas nossas vidas. Hoje nós estamos mostrando quem é Deus para as nossas vidas. Infelizmente, naquele momento, talvez a igreja viva, o corpo de Cristo, não orou ou não teve ação do poder de Deus para tirar a enfermidade da vida da sua mãe e ela foi ceifada, infelizmente. Mas olhe agora o amor e a misericórdia do Senhor em acabar com o sofrimento da tua mãe e permitir que ela vivesse em um local com ele, onde a glória será eterna. E que um dia todos nós estaremos lá. Todos nós. Inclusive você agora. Que o teu nome foi escrito no livro da vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Luciana? Amém, minha querida? Amém, obrigada. Tá em paz agora? Sentiu paz no seu coração, linda? Senti. Oh, glória, oh, glória. É isso, amados. Jesus acabou de curar o coração da nossa irmã. E agora, Luciana, você vai viver uma vida mais plena em Cristo Jesus. Você vai viver uma vida leve agora. E agora você vai entender o seguinte. Sabe o que você vai entender? Que foi o que eu entendi, quando o diabo tentou matar minha esposa. E o diabo tentou me matar no passado, porque eu abaixei a guarda, tomei uma que eu não vi nem de onde veio. Depois vocês vão saber o meu testemunho mais para frente. O que aconteceu comigo no ano passado, quando eu tive um encontro com Satanás e um encontro com Cristo, porque eu praticamente faleci e Jesus me ressuscitou. E aí eu digo uma coisa para vocês. Você agora vai olhar para o mal, ou seja, as pessoas que estão sofrendo, você é um condutor da glória de Deus para aquelas vidas, entendeu? Vocês têm noção quantas pessoas são acometidas por enfermidades hoje, que estão sofrendo por enfermidade? E que nós somos uma solução para essas pessoas em Cristo Jesus. E falaram assim, Marcelo, então já que você é esse cara, gente, eu não sou cara nenhum, é Jesus que faz através de mim. Então por que você não vai para os hospitais? O diabo usa até crente para falar isso. Gente, nós vamos para os hospitais na medida do possível, porque nem todos os hospitais permitem até que a gente entre, vocês sabiam disso? Não é tão simples entrar num hospital. Eu tenho capelania, eu fiz de tudo para poder cercar, para eu poder entrar lá e orar tranquilamente. E não. Se você não for convidado por alguém para orar para uma pessoa, você não entra no hospital. Então, as pessoas falam assim, então vai lá no hospital, cura todo mundo. Vou falar uma coisa para vocês. Nossos irmãos entraram num hospital na Índia e permitiram que eles entrassem. Uma ala inteira com 20 enfermos. Eles oraram por todo mundo. 3, 4 dias depois, eles voltaram lá para orar de novo, a ala estava inteira vazia, todos tiveram alta para a glória de Deus, todos foram curados para a glória de Deus. Então isso é possível sim, e aonde você entrar, leva a glória de Deus. Se você teve a oportunidade de orar para uma pessoa no hospital, vai lá e ore por todos que estão lá dentro. Eu estava na UTI, quando eu fui extubado, eu não conseguia nem falar direito, mas eu levantava a minha mãozinha assim, ó, e em espírito eu orava pelos vizinhos meus lá que estavam entubados. Do meu lado. Enquanto eu estive 23 dias numa UTI, eu levantava o meu bracinho e orava pelos meus irmãos que estavam ali do meu lado. Aonde você estiver, não importa o que esteja acontecendo com você, soldado. Um soldado que vai para a guerra, que entende quem ele vai tomar tiro, mas a glória de Deus mantém ele de pé. Nós somos abençoados para abençoar, amados. É isso que tem que estar no teu coração. Aleluia. Glória a Deus pela tua vida, Luciana.
Segue o teu caminho, minha amada, em Cristo Jesus agora, nessa nova história da tua vida, nesse novo recomeço, vida nova em Cristo Jesus. Valeu. Uma história nova em Cristo Jesus, é o que o Senhor tem para a tua vida, e vai viver o que o Senhor tem para a tua vida, e resplandeça a glória de Deus para aqueles que estão em trevas ainda, seja testemunho para aqueles que estão nas trevas, resgate Amém, aqueles que estão nas trevas para a glória de Jesus. Esse é o Evangelho, esse é o reino de Deus. Cure quem tiver que ser curado, traga para o reino de Deus aqueles que estão nas trevas, que precisam estar. Traga, minha irmã, seja instrumento da glória de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. Já está Glória a Deus. começando com entendimento, com a palavra certa. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Marcelo, Eu? Marcelo, deixa eu só ver, eu tenho um grande amigo aqui, eu acho que ele está assistindo, ele não falou ainda. Vou ver se... Pastor Valério. Shalom Adonai, Pastor Valério, o senhor está aí? Não sei se ele... O Valério é um grande amigo do nosso ministério lá. Amém, aleluia. Não deixou ele estar ali, nada, e eu também. Aleluia. Não respondeu. Júnior. Juninho, está recebendo, Juninho? Glória a Deus, glória a Deus. Parabéns, Lu. Amém? Tempo sobre a sua vida, querido. Amém. Sabe, amados, é que nem eu digo para vocês, nós temos no grupo 110 pessoas lá que se inscreveram para participar do seminário. Ontem, nós chegamos a ter 38 pessoas na primeira aula, né, na primeira parte do seminário. Hoje nós estamos com 16 participantes, querido. A coisa vai afunilando. Vocês entenderam agora? E glória a Deus por vocês, no amor de vocês, na simplicidade de todos nós aqui. Todos nós. Não sou eu não sou melhor do que ninguém, gente. Eu não quero, nem quero ser, não quero. Que nem a irmã falou, seguiu o pastor Marcelo. Não, você não está seguindo a mim, siga Jesus. Siga Jesus. Amém, amém. Siga Jesus, ore sempre, faça sempre pelo reino. O Senhor é que é a glória, é para Ele, é tudo dele, nada para nós. Gente, nós somos os participantes de primeira classe da glória de Deus. É isso que está para nós. Isso já é uma honra muito grande para nós, amados. Só do nosso nome estar no livro da vida. Fala, Dora, minha irmã, o nosso nome está no livro da vida, queridos. E não bastasse isso, ele ainda distribui, Aleluia. ele ainda envia a glória dele para habitar nessa segunda casa, que sou eu Aleluia. e você. E olha Aleluia. só, um seminário dessa profundidade, de um poder sobrenatural desse, nós temos 16 pessoas de 110 inscritos. É verdade. E hoje era para ter muito mais, porque nós convidamos muito mais pessoas. Mas amém, querida. O coração do homem, afinal de contas, é o seguinte, eles olharam para Jesus, mas esse aí, o filho de José e de Maria, seus irmãos estão aqui, nossa, o coração endurece. Vamos seguir? Glória a Deus. Pastor, deu um sinal de vida aqui. O pastor Valério, acho que é, né? Querido, amamos você em Cristo Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Estamos todo mundo junto, viu? Vamos que vamos. Aleluia, meu amado. Marcos 6, 12, 13. Jesus e os discípulos curaram os enfermos, né? Que eu li aqui. Mateus. Eu já li essa parte aqui. Já lemos Lucas. E agora aqui, Lucas 6, 17 a 19, onde Jesus curou a todos. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía a virtude que curava a todos. Aleluia! Entenderam agora que muitas vezes você simplesmente toca. Só toca. Só toca nele. Você só toca nele. Porque dele sai virtude. E essa virtude sai de quem? Sabe a sombra de Pedro que a Bíblia fala, amados? Você sabe o que é aquela sombra de Pedro? Alguém se arrisca? Já respondeu aqui, viu? A sombra de Pedro era virtude, amados. Virtude que saía do Espírito Santo. É que as pessoas viram a sombra.
ou seja, as coisas físicas aqui dessa terra, mas na verdade era o que estava acontecendo pelo Espírito através de Pedro. Ou seja, Pedro, ao passar a virtude do Espírito Santo que saía, que exalava dele, só de tocar nas pessoas, as pessoas eram curadas. Aleluia! Aleluia! E aí, né, nós que somos religiosos ao extremos, vamos lá e abrimos o sol para poder ter uma sombra. Não, peraí, se Pedro passou com a sombra e curava, eu também quero passar com a minha sombra para curar. Gente, não é a sombra. Não é o óleo. Não é o cuspe. É a virtude que sai do Espírito Santo. É a palavra que cura. É a palavra que liberta. O que a nossa irmã Luciana acabou de declarar o que aqui agora? A palavra. Ela confessou a Jesus Cristo com a palavra e que saiu do coração dela. Amados, para. Limpem. Não existe altar onde você está, queridos. O altar é você, amado. Você é o templo. Tirem esses rituais religiosos. Vocês não precisam disso. Desculpem, eu falo muito humildemente aqui. E eu sei que a maioria que tem aqui tem os altares lá, tem mesa, tem candelabro. Gente, desculpem. Em Cristo Jesus, não precisamos nada disso. Porque a glória de Deus, ela é limpa, ela é clean, ela é clara, ela é total, transparente pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque quem faz agora é o Espírito Santo através de nós. O templo, o véu foi rasgado, amados. O templo agora ele é vivo. A igreja, ela é viva. E o poder, ele manifesta no templo vivo, na igreja viva, não é lá no salão. Ele manifesta lá porque a igreja viva está lá dentro. Vocês entenderam agora? O poder manifesta porque a igreja viva está circulando por causa do salão. Então, se vocês têm altares, religiosidade, tem rituais, irmãos, você não precisa disso. Ah, mas eu gosto, eu sigo. Amém. Faça o que você achar que tem que fazer. Eu só estou dizendo para vocês que Jesus Cristo não fez essas coisas. Ele não precisou dessas coisas. Ele simplesmente permitiu que o Espírito Santo fizesse, simplesmente manifestasse através da vida dele, porque ele era obediente a Deus. A única coisa, o único ritual que nós temos que fazer chama-se obediência, todos os dias. Esse ritual você precisa fazer 24 horas do teu dia. Ser obediente a Deus. E o que é ser obediente a Deus, Marcelo? É só ouvir o que Deus fala através do Espírito Santo pela tua vida. Só. É simples demais, amados, é muito simples. Se vocês olharem lá no nosso ministério, eu tenho um púlpito lá que eu fiz, né, que só para poder pôr a Bíblia mesmo, para poder pôr as coisas lá, né, ou seja, pôr os materiais. O meu púlpito que a gente desenvolveu é uma cruz com uma espada na frente. Quem sabe esse versículo lá na Bíblia, que está em Mateus? Eu não vim para trazer paz, mas espada. É porque eu entendi, gente, o que eu sou em Cristo. Eu entendi qual é o meu papel no reino de Deus. Se Jesus veio trazer espada, significa que ele veio mostrar algo para nós, trazer um contexto no mundo espiritual que nós não estávamos enxergando. E o meu púlpito, ele é uma cruz com a espada na cruz. Para que quem olha para a cruz veja Cristo, ou seja, ele é a espada, a palavra é a espada. E nós precisamos estar armados até os dentes, sim, porque nós estamos em guerra, amados, 24 horas por dia. Como é que é a frase aí? Eu não vim para trazer paz. Eu não vim para trazer paz aos homens, mas espada. Vai lá, procura lá. Mateus, vai, eu vou deixar a dica. Eu não gosto de ficar falando os versículos, vocês já perceberam, né? Porque eu jogo a chave aqui para vocês ir pesquisar. Não quero ninguém aí ficar assim, fala logo aí o que é. Não, vai pesquisar, vai lá. Vai lá achar, onde que está isso aí? Eu não vim para trazer paz, mas a espada. Vamos lá, quem vai falar primeiro aí? Estou esperando, viu? Quem achar primeiro aí pode falar, gente. Não tenha medo, não.
Estou estimulando vocês aí. Estou estimulando vocês a buscar a palavra de Deus. 10:34. Ô, glória! Vai lá, Mateus 10:34. Pode ler lá. Não Vai. penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eita glória! Não vim para trazer paz à terra, mas trazer espada. Por quê? Porque nós somos feitos, né, criados, ou seja, a criação de Deus estava em guerra o tempo todo e não enxergávamos isso. O diabo arregaçando a humanidade, e ele veio o quê? Para guerrear contra o diabo, gente. Ele veio para vencer o diabo. E a vitória dele lá na cruz foi entregue para nós, queridos, para que nós continuemos agora vencendo o diabo. É simples assim. A gente não pode ter olhos carnais, a gente precisa ter olhos espirituais. Nós precisamos estar atentos que a nossa vida é uma constante guerra. E nós estamos aqui para guerrear por aqueles que ainda estão em trevas. Esse é o papel do cristão em Cristo Jesus. A salvação vem lá no fim, a Bíblia fala. E lá no fim, a salvação. Enquanto nós estamos aqui, nós já somos participantes da glória de Deus, vocês sabiam? Nós já estamos aqui sendo participantes da glória de Deus, amados. A glória de Deus já manifesta em nós aqui. E lá no fim, quando vier a salvação, ou seja, a hora que nós atingimos lá o resultado final da cruz, que é a nossa salvação, lá acabou, meu. Aí é glória eterna, aí já pronto. Só que enquanto nós estamos aqui, gente, nós estamos guerreando contra o inimigo espiritual, todos os dias. E é Jesus aquele que já venceu o inimigo e que opera através de nós. Então nós continuamos o legado de Jesus Cristo. Nós continuamos as ordenanças de Jesus Cristo. Vai lá no finalzinho de Mateus, vocês vão ver. É uma ordenança o que ele fala lá. Ordenança. Então nós, obedientes, todos os dias. É isso. Então, nós já somos beneficiários dessa graça. Nós já somos. Gente, eu e você já somos beneficiários, viu? Já estamos sendo beneficiados pela graça. Com todos os efeitos que ela tem. Em poder, em majestade e glória por causa dele. E já está em mim, em você. Gente, vocês precisam se ver assim. Creiam nisso. Creiam nisso, amados. Porque é isso que Jesus fez por mim e por vocês. Vocês vão ver o que tem ainda para frente nesse seminário. É algo maravilhoso. Porque a hora que nós chegarmos na nossa identidade, vocês vão ficar alucinados de entender o que ele fez por nós. Eu posso ler aí? Qual, amada? 34? Pode. Pode. Não penso que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. É o que está escrito aqui na minha Bíblia. Exato, querida. O que acontece? Você sabe por que ele fala isso? Que ele falou que eu não vim para trazer paz, mas espada? Vocês sabem por que ele falou isso? Não. Porque os judeus, queridos, esperavam um Messias que viesse como governo, tá? Um homem governante. Por isso que os judeus não creem em Jesus como o Messias. Porque eles esperam até hoje que venha o Messias, que seria um governante, que fosse o governante que reinasse ali e que trouxesse paz, ou seja, entre os homens. Ou seja, um governante que resolvesse o problema das guerras, dos ataques. Vocês entenderam? Só que ele disse assim, seus cabeças, vocês estão esperando um homem para solucionar o problema de vocês, só que o problema de vocês é no espírito. Então eu venho aqui para demonstrar para vocês o que está acontecendo na vida de vocês que vocês não enxergam. Então eu vou derrotar, eu vou mostrar para vocês qual é a espada, vou mostrar para vocês o que tem que ser feito e depois eu vou enviar para vocês aqui o meu espírito para que vocês continuem guerreando. É isso. Então a gente olha para as pessoas, mas na verdade é o que está por trás das pessoas, amados. Eu olho para vocês e o que está por trás de vocês é o Espírito Santo. Só que tem pessoas que não têm o Espírito Santo. E o que está por trás delas? O que vocês acham que é? O inimigo? É lógico, querida. Ele usa as pessoas contra a tua vida. Entendi agora.
Mas calma que nós vamos chegar na natureza de Satanás. Lá vocês vão entender como Satanás age contra nossas vidas. Amém? Não vou agora atropelar aqui a parte do estudo. Amém? Lá na frente a gente vai ter resposta para tudo. Vamos continuar aqui. Amém. Lucas 6, 17 a 19. Jesus curou a todos. E descendo com eles, parou num lugar plano, também um grande número de discípulos e grande multidão. E o povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía virtude que curava todos. Lucas, Jesus curou a todos, 7, 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Atos 10, 38, Jesus curou a todos. Como Deus... Agora vamos lá, hein? Ô, glória! Para botar a cereja no bolo, amém? Pastor Vicente aí, vamos lá, meu querido? Botar uma cereja no bolo agora? Estão preparados para essa cereja deliciosa? Então vamos lá, não é o pastor Marcelo que está falando, hein? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com óleo ungido e virtude. É isso que está escrito aqui? Vou dar mais um aqui, ó. Aqui, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com óleo e com virtude, o qual andou fazendo bem. É isso que está aqui? Pois é, né, gente? Pois é, né? Então, eita! Aí, peraí, então, vamos lá. Ei, nós estamos falando de Deus. Então, tá errado Deus, é isso? Quer dizer que tem que ser com óleo? Deus está errado. O negócio tem que ser feito com óleo agora. Não misturem as coisas que aconteciam na antiga aliança com agora o pacto eterno da nova aliança, gente. Então vamos lá, é com óleo que tem que ser feito o negócio? Por quê? Ele fala aqui, Deus ungiu, o próprio Deus, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amados, tá a resposta de todos os problemas que o ser humano passa na Terra, está nesse versículo. Jesus foi ungido por Deus pelo Espírito Santo. Quem que está em nós hoje? O Espírito Santo. Então, nós também somos ungidos por Deus pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fez em Jesus aqui na Terra? Andou fazendo o mal? O bem. Pronto. Então ele andou fazendo o bem. Se ele andou fazendo o bem, a vontade de Deus era fazer o bem. Então a vontade de Deus é fazer o bem para nós, não o mal, meus amados. Mal nenhum vem de Deus. E ele continua. E nós fazer o bem para o próximo. Isso, porque não é nós que fazemos, é o Espírito Santo que continua fazendo o bem através de nós. Nós, entendi. E curando todos os oprimidos do diabo. Ou seja, tudo aquilo que nós lemos das manifestações de Jesus Cristo, curando enfermos, cegos, surdo, coxo, mudo, expulsando demônio, tudo aquilo são opressões que vêm do diabo, gente. Nenhuma enfermidade, nenhum mal que vem sobre nós vem de Deus. Tudo vem do diabo. Só que você precisa saber que o Espírito Santo que está em você, que você foi ungido pelo próprio Deus, como ele ungiu a Jesus de Nazaré, ele te ungiu e me ungiu. E ele colocou o Espírito Santo para você, o bem. É o bem que está sobre você já. E ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, amados, Deus está comigo e com você. Aleluia! Toma posse disso na tua vida. Toma posse disso na sua vida, meu irmão. O próprio Deus te ungiu com o Espírito Santo. Você já é ungido. Você já está ungido. O Espírito Santo é a unção, a promessa, a glória. Todo o pacote do reino de Deus é o Espírito Santo. E o próprio Deus te ungiu. Luciana, você acabou de ser ungida pelo próprio Deus. Alguém jogou óleo na tua cabeça agora?
Não, Glória a porque foi o próprio Jesus, o próprio Deus que te ungiu com o Espírito Santo, minha amada. Aleluia! Amados, nós temos que nos limpar, nós temos que ser transparentes, alvos como a neve, brancos como a neve. É isso o que ele quer dizer lá. Nós temos que viver uma vida clean em Cristo Jesus. Por quê? Deus é conosco, ele já nos ungiu com o Espírito Santo. Lá no meu ministério é só o púlpito lá da cruz com a espada. Lá não tem essa, não, de óleozinho. Não tem, não precisa. Lá o cidadão chega, quando nós estamos em reunião, ali ele recebe o que ele precisa. Que é o quê? A palavra, a virtude. O que ele falou? Sai virtude. Ele ungiu a Jesus com poder, com virtude, porque é o Espírito Santo. Ei, você está ungido já com virtude e com poder. Aleluia! Vai sendo liberto aí quem tem que ser, amados. Em nome de Jesus. Eu já declaro, seja liberto pela palavra de Deus. Eu não estou nem orando. Você está sendo liberto pela própria palavra de Deus. Você está sendo curado pela própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é o poder. Você está livre. Você é livre. Jesus pagou um alto preço para te liberar, para te libertar. Porque você é livre em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E eu finalizo aqui. 1 Pedro 2,24. Pelas suas pisaduras, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos agora viver para a justiça. E pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. Amado, Jesus nos curou, sabe do quê? Das trevas, da condenação, da morte por causa do pecado. Essa foi a grande cura de Deus nas nossas vidas, na minha e na sua vida. É isso. É isso que ele disse. Aleluia! Eita glória! Amados, de ontem para hoje, olha quantas coisas vocês aprenderam sobre a natureza de Deus. Amém. E a natureza de Jesus. E eu pergunto a vocês já tinham visto dessa forma antes? Não. Quantos anos de crente nós nunca paramos para ver a palavra de Deus nessa sequência, neste formato? Porque isso é libertador, isso é poderoso, meus amados. Recebam, viu? Tomam posse que a vida de vocês nunca mais será a mesma.